O Internacional entrou na briga definitivamente para contratar Bruno Mendes. Atualmente pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Internacional. Uma primeira proposta foi feita, a gente trouxe isso no Diário do Inter KTO dessa quarta-feira. Mas uma contraproposta da direção corintiana deverá chegar ao Internacional ao longo dos próximos dias e começa a encaminhar um acordo entre as partes. As conversas estão avançando e a partir do momento em que houver um encaminhamento, um ato definitivo da comissão técnica poderá definir a permanência de Bruno Mendes no Beira-Rio. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu vou falar sobre Bruno Mendes, que é desfalque do Internacional para a partida deste sábado contra a equipe do Corinthians, mas que está já avançando em uma conversa para ficar definitivamente no Internacional. Você sabe a situação do Bruno Mendes. A gente trata disso há alguns dias, há alguns meses, inclusive desde o ano passado. O Bruno Mendes pertence ao Corinthians, está emprestado ao Internacional e tem o vínculo até o dia 30 de junho e um valor estipulado em contrato para a compra definitiva do jogador. 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Internacional deixou para os últimos momentos para tentar avançar na tentativa de compra do atleta. E ao longo das últimas semanas investiu e iniciou tratativa de contratação junto ao Corinthians. Eu trouxe no Diário do Inter KTO de quarta-feira a informação trazida pelo Marinho Saldanha, baita colega que tem um canal no YouTube dele, confere lá. A informação dele de que a primeira proposta que veio para o Corinthians acabou sendo recusada. Mas de lá para cá, alguns avanços aconteceram. E eu vou tentar trazer aqui como que está começando a se desenhar esse acordo que pode manter o Bruno Mendes no estádio Beira-Rio. A direção do Internacional fez uma proposta abaixo do valor de 6 milhões de dólares, querendo pagar em muitas parcelas, tá? Sem uma entrada também definitiva. O que está estabelecido em contrato é 1 milhão de dólares de entrada e mais 5 parcelas de 1 milhão de dólares, cada uma. O que o Inter não quer pagar. O Inter sugeriu a diminuição desse valor para um valor que a gente não sabe ainda, com muitas parcelas para serem pagas ali na frente. O Corinthians recusou. E há uma contraproposta do Corinthians. Há uma contraproposta do Corinthians que está indo para a mesa do Internacional. E que é o seguinte: 3 milhões e meio de dólares por 30% do jogador. Essa é a ideia do Corinthians para negociar o Bruno Mendes com o Internacional. É claro que dessa contraproposta deverá ir uma outra contraproposta do Internacional, tentando aumentar um pouco o percentual do Bruno Mendes, tentando baixar um pouco esse valor. O Inter vai tentar mexer um pouco nisso. Mas já se começa a entrar em cenários pagáveis por parte do Internacional. O que já indica algum caminho que a gente poderá seguir e algumas tendências que a gente pode entender. A tendência de que o Bruno Mendes vai ficar. E existe tanto um otimismo na direção do Internacional como um otimismo do Bruno Mendes em relação a isso. E lá no Corinthians, o que a gente conversa é: o Corinthians não está esperando o jogador. Então, o que conseguir fazer de negócio, tá bom. E o Internacional, então, deverá pagar. Deve ser na casa aí 3 milhões e meio de dólares, bem conversado para aumentar percentual, para aumentar prazo, diminuir prazo, uma parte maior à vista, surge por aí as conversas. O grande ponto é que eu vou relembrar vocês a promessa que foi feita pela direção do Internacional para o Bruno Mendes e que tem um impacto direto na escalação do técnico Mano Menezes nessa sequência de Campeonato Brasileiro. A direção do Inter prometeu não utilizar o Bruno Mendes além de 7 jogos, a não ser que o Bruno Mendes tenha encaminhada a sua situação com o Internacional. Ao que parece, o Bruno Mendes terá a sua situação encaminhada já nas próximas semanas, nos próximos dias. Ele tem 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, poderia jogar mais 3. Então, o Inter poderá utilizar o Bruno Mendes pelo 8º jogo a partir do momento em que tiver um avanço definitivo nessa negociação. Já existem avanços que aconteceram. O Corinthians aceitar baixar o valor mediante a redução do percentual, algo que o Inter
considera, o Inter tentando mexer nos prazos, isso tudo é avanço na contratação, mas obviamente que ela não está fechada, não houve nenhuma proposta aceita por nenhum dos clubes, o que pode acontecer nos próximos dias. Mas existem conversas e a partir do momento em que elas caminharem para um rumo definitivo, a gente pode ter o Bruno Mendes jogando o seu 8º jogo e tendo ele definitivamente a oportunidade de jogar no Internacional de maneira definitiva. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!